Nós vamos ler dos versículos 27 em diante. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vira a página. Capítulo 14, versículo 66. Então estando Pedro debaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. Saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meus queridos irmãos, todas as coisas na nossa vida, para o bem e para o mal, elas passam por processos. Nada se dá no vácuo, mas as coisas se dão processualmente. Pense, por exemplo, no nosso estilo de vida. O estilo de vida que nós temos hoje, os comportamentos e atitudes, decisões que nós tomamos hoje, vão repercutir lá na frente da nossa história. Eu tenho visto muitas pessoas que tiveram falência financeira pessoal. Aí quando tudo estoura, o débito estoura, o crédito rebenta na praça, tudo está... Você diz assim: fulano tal faliu. Mas na verdade, se você for considerar, você vai perceber que a falência dele começou 3, 4 anos atrás. Começou gastando mais do que podia, com atitudes desatentas, querendo usar o dinheiro dele para impressionar pessoas que ele não gostava, com dinheiro que ele não tinha, comprando coisas que ele não precisava. E assim, é assim que nós fazemos. Pense, por exemplo, casamento. A gente fala em casamento que acabou, o casamento fulano tal, divórcio, pá, né? O divórcio foi apenas a gota d'água do processo. As coisas estão lá atrás, mal resolvidas, na amargura, no ressentimento, no desrespeito, na falta de cuidado um com o outro, no jeito de falar, no jeito de tratar, nas brincadeiras que se faz, nas brincadeiras que se deixa de fazer, né? Então, quando estoura o divórcio é ponto do iceberg. Ele está apenas sendo um efeito de uma atitude que se cultivou e que se matou pouco a pouco a fagulha de graça, de alegria que havia dentro da casa. Então, estoura o divórcio. Quem está de fora se assusta, e às vezes a própria pessoa se assusta. Ela não pensava que a coisa pudesse chegar onde chegou. Mas foi lá atrás que começou a se construir essa coisa negativa, essa coisa errada. Apostasia também é a mesma coisa. Vida espiritual, a gente começa a relaxar, a negligenciar a vida com Deus. A gente se descuida do convite do Senhor para nos aproximarmos dEle. A gente perde a alegria da oração. A gente perde o prazer das coisas de Deus. A gente se distancia do Senhor. A gente vai deixando de ler mais a Bíblia e ouvindo coisas bobagens na nossa vida. Passamos a deixar de ler um livro que pode nos construir, nos aproximar de Deus. E eu sei o que eu estou falando, porque eu sei quão bem determinados livros já me fizeram na história e quanto mal determinados livros já fizeram também na minha história. A gente deixa de ouvir músicas que poderiam nos aproximar de Deus e passamos a ouvir músicas que são verdadeiras bomba-relógio no nosso coração. Nós nos esquecemos de Deus. E aí lá na frente a gente percebe que
que o coração da gente não volta. A Bíblia até fala de Esaú, que mais tarde, querendo buscar lugar para arrependimento, não encontrou, ainda que com lágrimas o buscasse. Ou seja, ele foi longe demais. E aí, quando quis voltar, parece que não volta. A mesma coisa também se dá em processos de construção de coisas positivas na nossa vida. Filhos que hoje estão dando trabalho na mocidade, a construção deles se fez aqui lá embaixo, na ausência de disciplina, na lassidão moral, na frouxidão do relacionamento, na incapacidade do amor, no descuido, na indiferença, na forma como se tratava as coisas, sejam elas duras demais, ou sejam elas negligentes demais, né? Que são dois pecados que nós normalmente vamos para um extremo para o outro. Às vezes somos rigorosos demais e deixamos de dar reforço positivo. Às vezes nós somos frouxos demais, tememos nossos filhos, não tomamos posições em áreas que precisam ser tomadas e as coisas estão ficando feias e a gente, meu filho, não tem jeito de corrigir meu filho. Como não tem jeito? Menino de 3 anos, eu já tenho visto o pai falando, meu filho não tem jeito, 3 anos de idade. Meu filho não tem jeito com 3 anos de idade. Você vai ver que vai ter jeito com 18, né? Casamento também. O que faz um casamento bonito lá na velhice? Na meia idade, quando a paixão já não é a coisa mais determinante, é o respeito, é o cuidado, a palavra carinhosa que se fala hoje, que vai repercutir amanhã, é o cuidado que se tem hoje, que vai refletir na nossa história no dia que virá, nos dias maus, que nós vamos ter que enfrentar, mas que essa coisa construída durante muito tempo, ela se torna uma fonte de apoio. Nós construímos processos, a vida é assim. Vida com Deus também se dá hoje. O que você faz hoje de aproximar diante do Senhor, ajoelhar lá no seu quarto, dizer: Deus, eu preciso ser trabalhado pelo Senhor a determinadas áreas que eu queria consagrar para o Senhor. Está difícil, eu não estou sabendo dar conta desse negócio aí sozinho, eu não resolvo isso comigo mesmo, eu preciso da tua graça. Deus, vem cá, me atende, me socorre. E aí você começa a perceber que aquela oração que era quase que mecânica no início, assim, às vezes assim, você ora e você fala assim: será que Deus realmente me ouviu? Será que Deus viu o que eu fiz aqui? Lá na frente essas coisas começam a se tornar uma experiência de vida, de alegria. A palavra de Deus começa a se tornar significativa para você. Cantar, adorar a Deus, investir na sua vida espiritual, começa a brotar. É semeadura. A vida da gente é semeadura. Nós estamos semeando hoje, nós estamos plantando hoje. Finança, a mesma coisa. A gente está hoje apertado e tudo, a gente organiza, vai com cuidado, não dá um passo maior do que a perna, a gente vai organizando as coisas e daí um pouco a gente começa a encontrar o trilho, aprende a viver com simplicidade, aprende a viver com modéstia, aprende a viver com alegria na modéstia e na simplicidade, aprende a celebrar do pouco que tem e a experimentar a alegria. Gente, vida é processo. E eu estou falando isso porque na vida de Pedro há uma coisa interessante, que quando a gente olha aqui, a gente percebe que Pedro foi construindo uma trilha muito complicada que o levou à queda. A queda de Pedro, ela se dá dentro de alguns passos que ele toma, alguns processos, algumas atitudes que ele vai tomando e que desembocam numa falência e numa situação muito complexa na vida de Pedro. E eu leio a história de Pedro com muito temor, porque eu acho que os pecados de Pedro são muito parecidos com os meus pecados. Talvez você se identifique comigo. Talvez você já tenha superado isso aqui. Talvez você esteja mais em crise do que eu nessas questões. Mas vamos ver aqui algumas coisas que acontecem com Pedro, que levam Pedro a essa queda, né? Vamos ver algumas coisas que acontecem aqui. A primeira delas, meus queridos, capítulo 14, versículo 27, Jesus começa a dizer: olha, todos vocês vão se escandalizar, porque está escrito, é profético isso. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele cita o Antigo Testamento. É bíblico. Vai acontecer.